boa noite a todos, a paz do Senhor, amém. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo número 7, versículo de número 1. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 1. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E depois de concluir todos os seus discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um dos anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhes concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa com os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco por intermédio desta palavra, que o Senhor possa estar nos usando nesta noite, Senhor, como um instrumento de bênção, como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar-vos, para a glória de Deus. Uma mensagem bastante conhecida dentre todos os nossos irmãos, bastante pregada, bastante mencionada, mas, mais uma vez, creio que o Senhor há de falar conosco através dessa palavra. Nós vemos aqui o nosso Senhor Jesus Cristo realizando um grande milagre na vida do servo de um homem. Esse centurião, ele amava, além de amar a nação de Israel, ele amava os seus soldados. Ele tinha estima pelos seus soldados. E um dos seus soldados está doente. Lá em Mateus vai dizer que que o soldado estava paralítico e atormentado. Aqui fala doente e moribundo. Mas independente de qualquer coisa, sabemos que esse homem estava realmente perto, da morte. E então esse centurião envia um dos principais dos anciões para poder ir até Jesus, para chamá-lo até a sua casa, para que Jesus viesse fazer algo por aquele homem que ele estimava, por aquele soldado que ele estava estimando. E a Bíblia Sagrada diz que quando esses anciões chegam até Jesus, ele diz: Jesus, é justo que o Senhor faça isso, porque esse homem, mesmo não sendo judeu, ele amou a nossa nação, ele ama a nossa nação, e além dele amar a nossa nação, ele construiu a sinagoga, e vai dizer a Bíblia que Jesus está indo até a casa do centurião, e quando o centurião, o chefe de 100 soldados, percebe que Jesus está chegando na sua casa, ele chama uns amigos e manda até Jesus e dá um recado para Jesus:
Jesus, não precisa vir mais. Não sou digno que você entre na minha casa. Não venha além da onde o Senhor já está. Não precisa entrar na minha casa, porque eu sou homem sujeito à autoridade. E eu digo a esse vai, e ele vai. Senhor, faça apenas uma palavra, dê apenas uma palavra, e meu servo será curado. Uma palavra, Jesus, e o meu servo será curado. Jesus ficou tão maravilhado com aquilo, com a fé desse homem, com a confiança desse homem, que Jesus vira-se para a multidão que estava ali acompanhando e diz: olha, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Nem em Israel eu encontrei tanta fé. Lá em Mateus você vai ler que Jesus ainda diz muito severamente depois dessa palavra, quando ele diz, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Ele diz assim, que muitos do ocidente, muitos do oriente se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó, mas muitos dos filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Por quê? Porque tem muito crente, tem muita gente que acha que conhece a Deus, mas irmão, acha que conhece a Deus, porque deixa eu falar para você, como é que pode Jesus olhar para uma multidão, dar testemunho de um homem gentil e dizer assim: nem entre o meu povo eu encontrei uma fé dessa, nem entre o meu povo eu encontrei uma confiança dessa. E o povo de Israel, o povo judeu, era para crer, era para acreditar, para confiar, mas ele diz: nem neles eu encontrei. Agora, o que eu fico maravilhado nesse homem, é que esse homem consegue entender a complexidade do mundo espiritual. Ele consegue entender. Ora, vamos lá, ele diz a Jesus: eu também sou homem de autoridade. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo a esse vem, ele vem. Então eu consigo entender aqui que esse homem, ele entende que ele é chefe de 100 soldados. Ele tem uma autoridade, mas a autoridade dele é humana, a autoridade dele é terrena. E o servo dele, o soldado dele, o homem que está servindo com ele, ele está sujeito ao mundo espiritual e à autoridade espiritual. Então somente a autoridade espiritual poderia salvar aquele homem. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Pastor, me explica melhor, que eu não estou entendendo. Meu querido, se nós não pararmos para entender que os nossos problemas, na maioria das vezes é espiritual, nós nunca vamos vencer. Pastor, doença é algo natural? Não, não é algo natural, é algo espiritual. D.L. Osborne diz que toda doença é uma personalidade, é por isso que precisa ser repreendida. Você repreende algo que é uma personalidade. Você não pode olhar para algo inanimado e dizer: púlpito, passa para cá. Nós precisamos ordenar: doença, em nome de Jesus, sai. Se você pegar várias doenças no mundo inteiro, você vai ver que essa doença, ela é tanto uma personalidade que precisa matar ela. Precisa matar aquela doença, ou com remédio, ou com cirurgia, arrancar, extrair e etc. Então nós precisamos entender que se eu quero vencer, eu preciso entender a complexidade do mundo espiritual. Porque o mundo natural é fácil entender. É fácil ou não é? É fácil. Você vai num livro, você procura um médico, você procura um especialista, você vai ali. Agora, a complexidade do mundo espiritual, só Jesus ele pode nos ensinar. Quer ver uma coisa?
Efésios capítulo 6, versículo 13. Eu falo muito esse versículo aqui. Você já sabe de cor. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade, hostes espirituais da maldade e contra os príncipes das trevas. Peraí, então toda briga, toda guerra, toda peleja que eu tenho não é com o ser humano? Não. Lembra de Jesus? Jesus está dizendo que vai morrer, que vai se sacrificar por amor de muitos. Então Pedro fala assim: Senhor, se for possível, eu vou até a morte no teu lugar. Jesus olhou para Pedro e falou: para trás de mim, Satanás. Aí Jesus diz assim: Pedro, não estou repreendendo você, estou repreendendo quem está por trás. Está por trás. Se o homem compreendesse a complexidade do mundo espiritual, entenderia que ele precisa se voltar para Deus, buscar a Deus, para poder vencer essas guerras e pelejas. E se entendesse essa complexidade, não ficaria tão irritado, tão magoado, não ficaria guardando rancor, não ficaria guardando mágoa, e nem aceitaria doença nenhuma, nem aceitaria mal algum na sua vida. Como nós somos seres humanos, estamos sujeitos a todo tipo de situação, mas isso não quer dizer que eu preciso aceitá-la. Esse homem, ele entende que ele tem autoridade humana, mas não tem autoridade espiritual. Agora ele olha para Jesus, vê Jesus e entende que Jesus tem essa autoridade espiritual. E olha que coisa gloriosa: Senhor, eu sou homem de autoridade. Eu falo, vai, vai. Eu falo, vem, vem. Ele está querendo dizer assim: Jesus, dá ordem. Dá ordem para quem? Dá ordem para quem, irmãos? Consegue entender a complexidade que esse homem entende? Ele entende que Jesus é chefe, é rei, entende que Jesus é profeta, entende que Jesus tem autoridade, mas não é uma autoridade sobre os humanos, não é uma autoridade sobre homens, é uma autoridade que vai além, que vai sobre o mundo espiritual. Nós precisamos entender isso. Você entende o mundo espiritual? Deixa eu tentar te explicar um pouquinho como é que funciona o mundo espiritual. Você está lá: Senhor Jesus, eu oro já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos. Senhor, já oro, é 20 dias, é 10 dias. Eu estou jejuando e não chega, e não chega. Eu estou cansado. Senhor, eu não aguento mais. Aí, irmão, peraí. A tua oração já foi ouvida. O porquê que talvez não teve resposta tem um motivo. Lembra de Daniel capítulo 10? Daniel se coloca em oração para buscar a Deus, porque ele não entendia a revelação das 70 semanas que foi revelada a ele, e por ele não entender, então ele busca Deus para poder entender aquela revelação. Ele recebe a revelação e não entende, e ele busca a explicação daquilo. Ele busca até a resposta chegar. E a Bíblia vai dizer que Daniel está orando, e já faz 21 dias que Daniel está orando. Após os 21 dias, o anjo chega. E o anjo chega que jeito? Daniel, tu és muito amado. Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou teu coração em conhecer esses mistérios, Deus já tinha te ouvido no primeiro dia. Mas por que durou 21 dias a resposta? Aí o anjo vai explicar. Sabe o que é, Daniel? É que quando eu passei nas regiões celestiais, o príncipe da Pérsia me prendeu. O príncipe da Pérsia me prendeu nas regiões celestiais. Ou seja, você sabia que cada demônio, ele tem autoridade sobre um espaço de tempo? Para você entender, por exemplo, São José do Rio Preto, existe um demônio, um exemplo, que é cabeça da cidade. Aí existe menores que vai em cada bairro.
Aí sobre tudo isso existe Deus Todo-Poderoso, autor de toda glória e graça, que está ali para guardar a todos que temem e adoram o seu nome. Então quando ele fala o príncipe da Pérsia, ele está falando de um espírito maligno nas regiões celestiais que prende o anjo. Aí ele diz assim que foi preciso enviar o primeiro príncipe, o guardião de Israel, para que ele pudesse vir entregar a mensagem. Foi enviado Miguel, o arcanjo Miguel, que guerreou contra os principados, potestades, e lá libertou o anjo veio e entregou a mensagem. Tu já parou para analisar que a tua vida, a minha vida, está sujeita a uma guerra espiritual? Tu já parou para analisar, como diz o Salmo 34, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos livrar, para livrar aquele que teme a Deus? Então nós precisamos entender essa complexidade, que eu estou guerreando contra espíritos malignos, espíritos ofensivos, que querem ver a minha derrota, a tua derrota, e na maioria das vezes esses espíritos colocam enfermidades, mal. E para eu vencer isso, eu preciso entender que sobre mim foi colocado uma autoridade, mas eu não tenho autoridade. Pastor, agora ficou estreito. Jesus te deu autoridade, mas eu não tenho autoridade. Não, você não tem autoridade. Quem tem autoridade é aquele que está em nós, Jesus. Amém? Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos vai contar a história de uns meninos que viu o apóstolo Paulo expulsar uns demônios, e eles foram fazer igual. Nós expulsamos no nome de Jesus que Paulo prega. Paulo e Jesus eu sei quem é, e quem é vocês? E ripa neles. A Bíblia fala que Satanás investiu contra eles de tal maneira que eles ficaram nu, de tanto que apanharam do diabo. Porque a autoridade não é humana, a autoridade está no nome de Jesus. E para eu usar o nome de Jesus, eu tenho que estar nele, e a palavra dele tem que estar em mim. Agora esse homem, ele está pedindo para Jesus, aquele que tem autoridade. Agora deixa eu dizer, se você buscar a Deus, reconhecer essa autoridade que há no nome de Jesus Cristo, e você, irmão, declarar, repreender e buscar a Deus de forma tão grande, repreendendo qualquer mal, Deus é poderoso para nos dar o livramento, poderoso para nos dar a cura, poderoso para nos transformar, poderoso para reestruturar a nossa confiança, a nossa vida e etc. Lá em João 10:10 você conhece que o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Será que você consegue entender essa complexidade? A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo disse para Pedro. Pedro já teve seu nome mudado, ele era Simão, Jesus chamou de Pedro. E Jesus disse assim: Simão, Simão, Satanás pediu para você ir andar como faz com o trigo. E Jesus disse: quando tu se converter, notifica aos teus irmãos o acontecido. Quando Jesus chama Pedro, não de Pedro, mas de Simão, e fala que Satanás vai se ir andar sobre a vida dele, é porque o diabo estava indo tentar Pedro na sua velha natureza. Porque o inimigo de nossas almas, ele só vai trabalhar em favor da nossa vida, no sentido de lutar contra nós, se nós dermos legalidade a ele. Então por isso eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, faça como esse homem. Esse homem viu o mal sobre o seu servo, viu esse mal sobre o seu soldado, sobre o seu amigo, e ele não aceitou, e ele buscou quem tinha autoridade.
autoridade. Agora deixa eu falar para você, tem muita gente que vem na igreja, não conhece a palavra de Deus, ele vem em busca de uma autoridade, ele vem em busca de alguém para expulsar, para repreender, para orar por ele, para invocar o nome do Senhor em favor da vida dele, amém? Mas existe aqueles que já servem a Deus, mas infelizmente não conseguem entender a complexidade do mundo espiritual e não têm buscado a Deus para repreender e expulsar aquilo que lhe assola. Nós precisamos entender que o diabo está em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então a nossa luta, a nossa batalha, a nossa peleja, ela é espiritual. Jesus se maravilhou com esse homem, porque esse homem entende o mundo espiritual mais do que os filhos de Israel. Ele entende. Senhor, basta uma palavra tua e os teus anjos, basta uma palavra tua e os teus servos, vai curar o meu servo aqui. Basta uma palavra. Mas sabe qual é o problema nosso, irmão? Nós não acreditamos em palavra, porque nós achamos que a palavra falada, ela está presa no mundo natural e achamos que não vai resolver. Tiago diz o seguinte, que da mesma boca procede bênçãos e maldições. Tem muita gente achando que tem maldição na vida dele lá de trás, e é ele que se autoamaldiçoa. Vive dizendo, a minha vida não tem jeito. Vive dizendo, eu não quero. Vive dizendo, não, estou cansado. Vive dizendo, eu vou parar. Vive dizendo, eu nasci para sofrer. Vive dizendo, isso aqui não vai dar certo. E as pessoas não sabem o quanto ele está movendo o mundo espiritual para atingir a vida dele. Amém? O mundo espiritual não é só Deus ali, os seus anjos, o seu poder, sua glória para nos abençoar, não, irmãos. Tem o maligno que está ali, que vai tentar contra a minha vida, contra a tua vida, e nós precisamos estar prontos para dizer, eu não aceito. Esse homem não tinha autoridade espiritual, mas buscou quem tinha. Amém? Ele buscou quem tinha. Então a autoridade espiritual está no nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome. É no nome dele, é no nome de Jesus. Qual é a batalha que você está enfrentando? Eu passo por muitas batalhas espirituais e eu só venço elas orando, buscando a Deus. Aí tem gente que diz assim, tem coisas que é para o médico. Amém, tem coisa que é para o médico, mas mesmo sendo para o médico, ore e declare a cura, porque é uma personalidade. O câncer, quando ele vem, tem que fazer o quê? Matar o câncer. Por que tem que matar o câncer? Porque o câncer é uma personalidade viva no teu corpo que vai te matar. O câncer come a pessoa. É ou não é? Se for na pele, tem que queimar a pele, tem que queimar o câncer para ele morrer. Esse mal que veio sobre o mundo inteiro, ele é o que? É uma bactéria. A bactéria é o que? É um ser vivo, é uma personalidade, é um espírito maligno, é uma semente plantada. Precisamos repreender. Agora, mas pastor, e aquelas pessoas acidentadas? Aí tem que perceber que o diabo, nosso adversário, também está armando armadilhas. Eu me lembro um dia, eu estava com o meu carro descendo a baixada ali. Quando eu fui atravessar o Linhão, o Espírito Santo falou comigo, filho, vai devagar e não passa. Eu olhei para um carro preto, um Gol preto, uma mulher dirigindo, estava longe. E eu falei, dá tempo de passar. Na hora que eu falei assim, não, deixa eu devagarinho, deixa. A mulher viu que eu estava ouvindo, ela olhou para mim, não, era o capeta que estava nela, só podia ser. Ela acelerou o carro. Ela pegou, tinha uma lombada ali perto do posto, tem uma lombada, ela pulou a lombada, as 4 rodas. Se eu tivesse ido, ela tinha me acertado no meio. No meio. Quantos acidentes, quantas coisas têm nos acontecido.
armadilhas, mas Deus disse que os anjos do Senhor estão ao nosso redor para proteger aquele que teme o nome de Jesus. Para temer aquele que teme. O salmista disse: ainda que eu passar pelo vale da sombra e da morte, não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Querido, se nós entendêssemos isso, as brigas dentro de casa melhoraria. Eu em casa, eu já cansei de brigar. Eu não brigo em casa, minha esposa sabe disso. Eu sou ruim para brigar. Na minha vida de moleque, eu tinha tanta, as namoradas que eu tinha falavam: sei lá, você não briga. Quando começa o pau quebrar, eu pego e eu saio de casa. E começo a repreender e começo a orar. Na hora que eu volto, a coisa está diferente. A minha esposa já fica em silêncio. Percebe que eu estou com a macaca, irmão? Ela fica em silêncio. Se o crente não aprender com quem ele está lidando, ele não vence. Esse homem entendeu com o que ele estava lidando. Ele estava lidando com a morte, e ele conheceu quem era o dono da vida, e ele diz: somente quem é o dono da vida vence a morte. Aleluia, Jesus tem poder para vencer a morte. Jesus foi lá, aleluia, olhou para todo mundo e falou: nem em Israel eu encontrei tanta fé. Aqueles homens que foram até Jesus, na hora que entra na casa do centurião, o servo está curado. O servo está curado. E Jesus falou alguma coisa? Jesus falou? Cadê que está escrito que Jesus falou? O centurião falou assim: uma palavra. Ele vira para a multidão: nem em Israel encontrei tanta fé. Nem em Israel encontrei tanta fé. Se voltou para a multidão. Olha lá: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são um enfermo. Por quê? Porque quando a minha fé está em Deus, quando a minha convicção está em Deus, quando eu entendo a complexidade do mundo espiritual, eu não preciso falar muito. As minhas atitudes já resolvem o problema. Tu consegue entender? A minha esposa, tem hora que ela olha para mim e fala: eu não te entendo. Por quê? Porque ela não me vê jejuando, ela não me vê fazendo largas orações, acordando de madrugada. Não consigo acordar de madrugada. E ela fica: isso é um mistério, você não acredito. Você não pegou na Bíblia e pregou tudo isso? Irmão, porque o segredo está na convicção. O dia que Jesus me dá uma instrução, eu vou lá. Que nem eu fiquei 21 dias aqui na igreja. O dia que Jesus me dá uma instrução de mensagem, eu vou preparar. O dia que Ele não dá, eu falo: Senhor, eu vou lá. Hoje eu peguei e falei: Jesus, o que eu vou pregar hoje? Eu não sei o que eu vou pregar hoje. Não tenho o que pregar hoje. E Jesus me deu um sentimento aqui. Eu falei: Jesus, eu vou pregar sobre isso daqui. E o segredo é nunca fugir daquilo que Deus dá. Agora, o mal das pessoas é que elas não conseguem entender o mal que vem sobre a vida delas. Irmão, expulsa esse mal. Está tendo muita briga em casa? Expulsa esse mal, que é o demônio que está lá. As coisas começaram a dar errada demais, começou a ficar meio fora do normal, fora da naturalidade. Começa a repreender e dizer: eu não aceito. A resposta está na nossa convicção. Eu já contei aqui, quero contar de novo. 2015, 2016, 2017, 2018, ô treva. Financeiramente, falo: Jesus, nada dá certo, é só perca, só perca, só perca. Ia pagar a conta da igreja, eu já ficava desesperado. Por tudo que tinha acontecido na minha vida, eu já ficava desesperado. Senhor, não vai dar, Senhor, não sei o que, Senhor, e ficava desse jeito, irmão. Aí um dia eu fui no monte, 2019, janeiro de 2019, para começar o ano de 2019, falei: eu vou no monte, eu vou orar. Cheguei lá no monte, coloquei diante de Deus, irmã Lourdes, falei: Senhor, a partir de hoje, eu quero falar para Ti, a minha vida é Tua, a
obra é tua, eu não tenho igreja, eu não tenho povo, eu estou cuidando de uma igreja que é tua, eu estou cuidando de um povo que é teu, a minha vida não me pertence, o Senhor sabe que eu estou aqui porque eu te amo. A partir de hoje, eu não me importo mais com dinheiro, eu não fico me escabelando mais com conta. A vida mudou. Nunca mais, irmão, de 2019, 2020, nunca mais. Aí já não é mais perca, só ganho. Só ganho. Amém? Só ganho. Jesus começou a abençoar a minha vida, a igreja, o ministério, a obra do Senhor. Então, irmão, o segredo está na convicção. E esse homem, o que ele tem é convicção. Jesus não precisa entrar na minha casa, não. Porque tem gente que é assim: pastor, o senhor precisa ir na minha casa, eu vou com muito prazer. Mas faz uma campanha, faz culto, daqui a pouquinho campanha, faz culto, daqui a pouquinho campanha, faz culto, e não resolve. Irmão, não, pastor, o problema é no meu quarto. Você vai lá, unge o quarto, você unge as gavetas, você unge não sei o que. Não, pastor, o negócio, eu vi um demônio no banheiro. Você vai lá e unge o banheiro, você faz tudo, irmão, e não muda. Por que não muda? Porque o negócio não é você orar, o negócio é a convicção que a pessoa tem dentro de casa, que o mal foi embora. Tem pessoas que ficam trazendo. Irmão, repreende isso, fala: eu não aceito. Depressão é opressão causada por tristezas profundas, causada por bloqueios emocionais. A pessoa começa a lembrar de uma coisa triste, começa a lembrar de uma palavra mal falada, e ele começa a se entristecer, ele vai ficando pequenininho, ele já não se enxerga em lugar nenhum. Meu irmão, começa a olhar para você e falar: eu nasci para vencer, eu vou vencer, Jesus é na minha vida, Deus é comigo, eu não vou aceitar esse mal, aleluia. Então deixa eu dizer, a maioria dos males que alcança as pessoas é os males que elas permitem. Antes de eu me despontar no ministério, antes de eu me despontar, isso lá em 2002, mais ou menos, eu estava no meu quarto, e o meu quarto tinha um espelho, tranquei a porta, eu comecei a olhar no espelho. Ah, você já fez isso, eu tenho certeza que já fez isso. Comecei a olhar e falei assim: você não vai longe, você não vale nada, desprezado de todo mundo. E comecei, sabe, falar, irmão, parece que subiu um trem nas minhas costas e eu ia diminuindo. Eu falei: Jesus amado. De repente eu escutei uma voz que disse assim: faz diferente, filho. Irmão, eu levantei a cabeça, estufei o peito e comecei a dizer: jovem, você vai longe, Deus vai te usar, você vai ter dons espirituais. Hoje ninguém quer ficar perto de você, mas vai chegar o dia que todo mundo vai querer ficar perto de você. E comecei a profetizar, irmão do céu, foi subindo o negócio, o capeta foi saindo, o cabelo arrepiou inteiro, e aquele mal saiu, e tudo que eu profetizei naquele dia aconteceu. Eu lembro de algumas coisas que eu profetizei, não tem necessidade de eu falar, mas aconteceu. Tudo que eu disse naquele dia aconteceu. Então deixa eu falar para você: tudo que você declara, tudo que você fala vai acontecer. Se você falar: ixi, não vai dar em nada, não vai dar em nada. Ah, eu vou perder o emprego, e se prepara que para procurar outro você vai perder. Ah, eu vou morrer, se prepara que você vai ficar doente, se não cuidar morre mesmo. Porque o nosso cérebro foi feito para acreditar. Viu? Você não colhe o que você planta apenas no que você faz para as pessoas, de bom ou ruim. Você colhe o que você planta, o que você coloca aqui dentro, ó. O que você colocou aqui dentro.
Esse homem, ele colocou na mente dele assim: Jesus pode resolver. Ele tem autoridade como eu tenho, mas a autoridade dele é diferente. Autoridade nenhuma autoridade humana pode resolver problemas espirituais. Nenhum, irmão. Agora Jesus, nosso Salvador, que habita em nossas vidas, Ele pode resolver. Agora o problema é o seguinte: eu vou crer, eu vou acreditar, eu vou deixar Ele resolver, ou eu vou ficar fazendo corpo mole? Porque Deus fala, abençoa, eu amaldiçoo. Deus fala, acredita, eu desconfio. Deus fala, entrega para mim, eu falo, vou nada. Deixa eu falar para você: a tua bênção e a tua vitória está na tua mão. Deus disse ao seu povo um certo dia: escolha hoje, bênção ou maldição. É uma escolha. É uma escolha. Existem questões de humanidade: classe alta, classe média, classe baixa. Isso não tem como mudar. A não ser que você estiver disposto a estudar, você pode mudar o quadro. Te custa tempo, te custa suor, te custa anos, mas você pode mudar. Também é uma escolha, mas é uma questão de humanidade. E Deus não pode impedir que alguém faça o mal para mim, mas eu tenho que decidir: eu não aceito este mal. Eu não aceito o diabo interferir na minha casa, na minha família. Não aceito o diabo interferir no meu corpo. Não aceito ele interferir na minha vida financeira. Eu não aceito. Esse homem aqui, ele não aceitou o mal que estava no empregado dele, o mal que estava no servo dele, no soldado dele. Ele não aceitou aquele mal. Ele falou: não, vou buscar Jesus. Só que a diferença desse homem para muita gente é que ele acreditou, ele confiou. Irmão, se você acreditar hoje, se você confiar hoje, a vitória vem na tua vida. Se você pode ter certeza que vem. Tem dia, irmão, que às vezes tem coisa que acaba não acontecendo e eu fico me autoavaliando: será que eu acreditei de verdade? Porque quem acredita não tem como dar errado. Quem acredita no milagre, ele não se entristece porque aquilo deu errado. Ele sabe que pode ter dado errado, mas vai dar certo de alguma maneira. Vai acabar dando certo. Vai acabar dando certo. E Jesus pegou, olhou para a multidão. Nem em Israel eu encontrei tanta fé. O servo já estava curado. Então o que mudou, o que salvou o servo, não foi a palavra, foi a convicção do centurião. Concorda comigo, irmão? A convicção dele foi que salvou. Então, deixa eu falar para você: você está aqui ouvindo a palavra, ouvindo a pregação da palavra, para alimentar a tua fé, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então você está se alimentando, você está aprendendo, você está tendo comunhão com Deus. Isso é importante, isso é imutável. Deus ama isso, Deus ama a comunhão dos santos. Tem gente que já não quer saber de buscar Jesus dentro da casa de Deus. Irmão amado, isso é perigoso. Está tendo muita gente desviada dentro de casa, não participa do corpo e nem do sangue do Senhor Jesus, não querem compromisso com Ele, amém? Essas pessoas vão acabar recebendo a condenação eterna, porque não valoriza o ambiente do culto, amém? Mas quantas vezes as pessoas vêm, ouvem e não dão crédito. E deixa eu falar para você: independente da mensagem, independente do direcionamento, se você chegar na casa de Deus e falar: Senhor, eu creio, eu estou indo embora com a minha bênção, Senhor, eu vou sacudir a poeira, porque eu sei que o Senhor é Deus na minha vida, você pode ter certeza que a vitória vem. Está disposto a estar convicto, irmão? A dar crédito? A Bíblia, em muitos casos, ela diz: creia, somente creia. Somente creia. Aleluia, aleluia.
Você consegue entender que todo esse mal que vem sobre a tua vida é uma complexidade muito grande no mundo espiritual, que às vezes falta um pouco de entendimento? Começa a entender, começa a repreender. O nosso corpo, por exemplo, ele é um perigo. Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque enquanto estamos nesse corpo, corremos perigo, porque esse corpo tem tendência para o pecado, tem tendência para errar. Tiago disse que os nossos corpos, ele guerreia cada dia, e é preciso estar em Cristo, para que nós não venhamos ceder ao pecado. E a palavra pecado não é apenas prostituição. Pecado não significa só prostituição, drogas, e tantas outras coisas mais. Não, não é isso. A palavra pecado no seu original significa errar o alvo. Errar o alvo. Quantas pessoas estão cometendo imoralidade, estão na igreja, mas erram o alvo. Estão em casa, mas estão errando o alvo. Estão lá. Irmão, decida hoje em acreditar de verdade, em confiar de verdade, em reconhecer que Deus é na sua vida. Entenda essa complexidade espiritual. Jesus, ele veio para te salvar. Jesus, ele veio para te libertar. A palavra salvação, em um dos dicionários de língua inglesa, significa libertação do pecado e da penalidade do pecado. Essa é a salvação em um dos dicionários de língua inglesa. Por quê? Porque a doença, o mal, é uma consequência do pecado adâmico. Todos herdamos. Por isso que a Bíblia diz: todos erraram, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E é por isso que Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário para nos resgatar, nos salvar. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas eu não posso ficar errando o alvo. Amém? E mesmo que eu não cometa nenhuma imoralidade, mas quantas vezes eu tenho desacreditado na palavra, eu tenho desacreditado no milagre. Cansei de esperar Jesus. Não, você não cansou de esperar naquele momento, você já estava cansado faz tempo. Você só estava prorrogando a tua falta de fé, tua falta de convicção. É a mesma coisa num relacionamento. Não, vamos dar um tempo. Dá tempo para quê? O que significa o tempo? Dúvida, incerteza, não sei se eu quero. É ou não é? É ou não é, irmão? Então eu não posso ficar perdendo tempo e ficar dizendo para a minha vida: eu não aguento mais. Por quê? Porque eu estou dizendo com isso, não é que eu estou duvidando agora, eu já estou duvidando faz tempo. Não é de agora, faz tempo. Porque o homem que não tem dúvida, ele vai até o fim. O homem que ele tem a certeza da vitória, ele acredita nela, independente da circunstância. Deixa eu falar para você, a fé não precisa de situação favorável. Deus não precisa de situação favorável para abençoar. Não precisa. O mal do crente é esse: se acontecesse isso, as coisas iam mudar. Meu irmão, pode não acontecer nada, a tua vida é abençoada. Deus não precisa de situação favorável. Deus não precisa disso. Amém, irmão? Abraão não precisava saber qual era a terra que ele ia para ele sair da terra dele. Ele não precisava saber: mas Senhor, a terra é boa, para onde eu vou? É deserto ou é Campinas Verde? O que Abraão fez? Pegou as suas coisas e foi, sem saber para onde ia, porque ele sabia que a convicção dele em Deus garantia a ele a vitória, e ele entendia que a confiança dele não precisava de ver nada, não precisava de nada favorável, ele só precisava acreditar. Você acredita? Você acredita, irmão? Você vai no médico quando você está doente, sim ou não? Você não está sentindo nada, você vai para o médico? Não. Amém?
Por que você vai no médico quando você só apenas está sentindo alguma coisa? E você vai lá, você vai até ele, pede para ele te examinar, acreditando que um remédio vai te curar. Você não precisa de uma garantia, você vai. É ou não é? Você não precisa de uma garantia. Você não precisa que ele diga, não, vem aqui que você vai ser curado. Porque uma boa parte vai lá e não é. Você vai sem garantia nenhuma. Isso é acreditar que você vai ser curado, mesmo que a situação não é favorável. Eu estou indo doente, mas eu sei que eu vou ser curado. Está entendendo? Amém? Está entendendo? Agora, se eu estou bom, eu não preciso ir lá. Eu não preciso. Então, em nome de Jesus, vai até Jesus Cristo, acredite nele. Você não precisa de situação favorável. Você não precisa, porque Deus está em você. Acredita nele, confia nele. Amém. Entenda a complexidade do mundo espiritual. E tem gente, irmão, que às vezes culpa Deus de tanta coisa. Irmão, o nosso Deus conhece passado, presente, conhece futuro. Quem vai entender Deus? Nós só precisamos olhar para frente e falar, não, eu não aceito mal, eu vou adiante. Não deixa nada tirar a tua paz. Fica de pé. Não deixe nada tirar a tua paz. É como preguei domingo. Deu vontade de chorar? Chora largado, irmão. Chora largado mesmo. Chora, mas chora para se derramar mesmo. Viu, irmão? Está triste, tá daquele jeito. Vai para o meio do passo, sai gritando. Não é que nem às vezes eu faço. Sai gritando, vai lá, ora a Deus, chora, cai de joelho, deita no passo, deita na terra. Mas depois no outro dia, levanta tua cabeça e segue adiante. Segue adiante. Confia no Senhor. Nós estamos vivendo num mundo de batalha espiritual. O inimigo sabe aonde tocar em você. Então peraí, perceba. Aconteceu alguma coisa que te machucou? É aí que o diabo está te tocando. Não aceita. Ficou deprimido por alguma coisa e que você não está achando normal? Repreende. Não é de Deus. Chegou na tua casa, parece. Já viu aquele. Irmão, olha, eu fico doido com isso que eu vou falar para vocês agora. Já viu aquele casal que quando está longe se ama? Ai, meu bem, oh meu amor, que saudade que eu tenho de você. Mas chega em casa, irmão do céu, não vê a hora do peão ir embora ou a mulher ir embora logo para algum canto, ficar uns dias fora, porque não se suporta. Isso não é normal. Nessa quarentena a porcentagem de divórcio está enorme. De 30 casos familiar por mês foi para mais de 300 nessa quarentena, porque as pessoas não se suportam. Eu estou dizendo isso para você entender que existem coisas que é espiritual. Existem pessoas que não têm doença nenhuma e estão ficando doentes na quarentena. Deixa eu falar para você, o diabo sabe o teu ponto fraco. Não aceita. Não aceita. Tem dia que eu estou em casa, minha mulher fala um negócio, eu tenho certeza que com ela é igual. Com ela é igual. Ela fala um negócio, estou cuspindo fogo. Eu falo, rapaz, eu vou mandar essa mulher. Daqui a pouco eu falo, não, Jesus, minha guerra não é com ela não. Não é não. Eu preciso entender que a minha guerra é espiritual. Assim é na igreja, assim é no teu trabalho, assim é onde você estiver. Olha para o espelho e se enxergue, irmão, como alguém que vai vencer. Pelo amor de Deus, entenda a complexidade do mundo espiritual. Eu citei aqui o centurião de Cafarnaum apenas para tentar te explicar que a tua luta, ela é espiritual e não é humana. E a Bíblia vai dizer que eu já venci.
já fui abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Você já venceu. Para de olhar para esse mundo que você está vivendo e ver só problema. Começa a enxergar Deus na tua vida, a solução do problema, e você vai ver o tanto que você vai viver melhor. Viu, irmão? Amém? Levanta a tua mão assim, deixa eu orar por você. Senhor Jesus, eu quero orar, abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nesta noite. Senhor meu Deus, nós entendemos a complexidade do mundo espiritual e queremos repreender toda doença, queremos repreender todo mal, queremos repreender, Senhor, toda obra do diabo que tem atormentado esta mente, que tem atormentado o teu filho e a tua filha. Eu quero profetizar nesse momento que esse mal vai embora, e eu quero declarar o teu filho e a tua filha vencedor, vitorioso, um homem que está vencendo, uma mulher que está vencendo e vai continuar vencendo, no nome de Jesus Cristo. Que a partir de hoje o teu Espírito Santo venha cobrir os teus filhos de autoridade, de uma autoridade tão gloriosa, tão maravilhosa, que teus filhos possam a partir de hoje chegar em casa, declarar vitória sobre os filhos, declarar vitória sobre a família, sobre a esposa, sobre o esposo, quando for trabalhar amanhã, declarar vitória no seu emprego, declarar com convicção, em nome de Jesus, meu Pai, que a tua fé, ó Senhor, a fé que o Senhor depositou nos corações, venha, meu Pai amado, explodir para fora de maneira tão grande, que o teu filho não venha duvidar das promessas, não venha duvidar da tua gloriosa presença, não venha duvidar da cura, da transformação, da libertação, da restauração, da regeneração, em nome de Jesus Cristo. Coloca as tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e em nome de Jesus, amém. Tem um ditado, eu vou até brincar com vocês, tem um ditado que diz assim: você é o que você come, amém, você é o que você come, né? Por isso que eu estou melhorando minha alimentação, para ter mais saúde, graças a Deus por isso. Então, irmãos, você é também segundo a tua convicção. O que você estiver convicto é o que vai acontecer na tua vida. Se você falar eu não aguento mais, você pode ter certeza que daqui a pouquinho você vai soltar as rédeas de tudo e vai largar tudo. Agora, se você olhar para frente e falar: Senhor, chega de derrota, a partir de hoje eu determino vitória sobre a minha vida, sobre a minha vida. Amém? Amém? Dá para determinar vitória sobre a tua vida, sobre tua casa, sobre sua família? Dá para se controlar? Sabe qual é o mal nosso? A gente quer que as pessoas se controlem, mas a gente não quer se controlar. A gente não quer. Viu? É ou não é? A gente quer que as pessoas se transformem, mas eu não quero me transformar. Então, se a pessoa que mora com você, ou a pessoa que está do teu lado não tem transformação, tenha você. A pessoa não tem equilíbrio, tenha você. Comece por você. O mal nosso é que a gente fica sempre esperando os outros. Ah, eu não mudo. Você não muda, muda você, infeliz. Aleluia. É ou não é, irmão? Ah, sabe o que é? Eu não mudo. Falou mal comigo, vou falar mal também. Muda. Transforma, irmão. Pelo amor de Deus. Senão não tem jeito, irmão. Amém? Alguém tem que silenciar. Tá bom? Se foi muito ofensivo, silencie, espere passar um pouquinho, vai lá e converse depois, quando as coisas estiver calma. Porque se conversar na braveza vai dar ruim. Amém? Ainda de pé, queridos, eu quero orar em favor dos dizimistas, dos ofertantes da igreja.
Deus tem a